Oi, vamos que vamos! Bem-vindos a mais um episódio do podcast Pense Duas Vezes. Esse podcast que foi idealizado para gerar debates sobre questões históricas, políticas, sociais. Eu sou Art e no episódio de hoje vamos falar sobre preconceito, discriminação e racismo. Finalmente vamos chegar ao ponto que a gente estava querendo chegar, não é mesmo? Bem, na semana passada a gente conseguiu chegar no conceito do que seria raça. Hoje a gente vai adentrar no universo sistemático do racismo, lógico também dizendo que é para que a gente não se equivoque quando for falar sobre por aí ou até mesmo deixar que falem besteira, como por exemplo que existe racismo reverso. Antes de começar a falar sobre os pontos do debate de hoje, eu preciso dizer que esse episódio está sendo baseado na obra de Silvio Almeida, do livro Racismo Estrutural, assim como os pontos falados na semana passada, no episódio do que é raça. Vamos lá. Para que a gente entenda o que é racismo, a gente precisa entender a diferença entre mais outras duas coisas que às vezes são confundidas como sendo sinônimos, como a mesma coisa, que é preconceito e discriminação. Preconceito é uma ideia ou uma opinião que não é baseada em fatos ou em dados objetivos. Como assim? Preconceito é simplesmente uma opinião que se tem que não passou por uma análise aprofundada ou pelo menos chegou a ser ponderada pelo indivíduo, que acaba sendo uma ideia negativa a respeito de algo, de alguém ou de algum grupo. Ela pode se dar de forma individual, a partir da experiência da própria pessoa, ou ela pode se dar através de grupos intolerantes, de convívio que não respeitam os outros e até mesmo através da cultura também. Existe preconceito contra qualquer indivíduo, e por vários fatores, como a intolerância religiosa, que é o preconceito contra religiões que não são tidas como universais. No caso do mundo, o preconceito antissemita, que professa contra a religião, que é o judaísmo e o islamismo. No Brasil, a gente consegue ver a demonização baseada no racismo contra religiões de matriz africanas. O preconceito contra pessoas gordas, por exemplo, a gordofobia, a LGBTIA+fobia, que é o preconceito contra gays, lésbicas, bissexuais, etc. Tudo que foge da heteronormatividade, da cisgeneridade. Machismo contra identidades femininas, capacitismo contra pessoas com deficiência, enfim. Existe preconceito contra tudo. E se tratando de preconceito racial, a gente remete a estereótipos que são utilizados contra pessoas de um determinado grupo que é racializado. Grupos que são racializados são grupos que entram nessa categoria de raça, né, dessa distinção. A partir daquilo que a gente viu lá no episódio anterior. E, por exemplo, pensar que indígena é preguiçoso, considerar que pessoas negras sejam violentas, menos inteligentes e predeterminadas a trabalho braçal, é preconceito racial, entre outras coisas que estão presentes no imaginário do brasileiro sobre pessoas negras. Agora, discriminação, ela passa do imaginário, né, e se concretiza em uma atitude. Discriminar é tirar um direito de uma pessoa baseada no preconceito, na ideia injusta que uma pessoa tem sobre a outra. A discriminação racial, ela é assim também. É quando tu muda a forma de tratamento em relação ao outro, baseado no grupo a qual ele pertence. Como, por exemplo, o que aconteceu recentemente com a Maíra Azevedo. Não sei se vocês conhecem, mas ela é mais conhecida como Tia Má, influenciadora e jornalista que foi fazer uma compra no supermercado em Louro de Freitas, na Bahia, e o segurança não parava de perseguir ela. Para onde ela andava, dentro daquele estabelecimento, segurança escrachadamente seguia ela. Até chegar ao ponto que ela teve que chamar a gerente, né, a gerência, e reclamar sobre aquilo que estava acontecendo com ela.
Provavelmente ela não era a única pessoa naquele local, mas a gente sabe qual é o protocolo de suspeita desses lugares e a situação constrangedora que eles colocam as pessoas. Já ouvi relatos, inclusive já aconteceu comigo várias vezes, de eu compartilhar o mesmo lugar de compra com pessoas brancas numa troca de corredor para o outro, eu quem estava sendo vigiado pelo segurança a todo momento. Já teve lugares que dois só faltavam me expulsar. Eles visivelmente não me queriam comprando ali. Enfim, é dolorido, é chato, a vontade que dá é de ir pra cima, mas a gente sabe que quem já se encontra em desvantagem sempre vai estar ali nesse lugar de culpado, independente se a gente tiver razão ou não. É por isso que a discriminação, segundo o Silvio Almeida, ela pode ser tanto direta quanto indireta. Um exemplo de discriminação direta é a proibição de pessoas racializadas em determinados espaços, como foi o caso da segregação racial, como lá no período do apartheid na África do Sul, onde pessoas negras não podiam frequentar espaços onde a minoria branca podia, né? E a minoria branca, inclusive, eram os únicos com o direito ao voto, de fazer as escolhas econômicas do país. Enquanto que a discriminação indireta é aquela que existe, mas que não se enxerga ou se nega a enxergar que a discriminação baseada na diferença de raça existe. Que foi mais ou menos o que aconteceu ali na questão da gerência do supermercado, que o segurança perseguiu a Maíra Azevedo, né? A gerência chegou e disse, não, moça, não foi racismo. Como se fosse um esporte normal perseguir gente preta no supermercado, né? Engraçado. Com isso, a gente chega na definição de racismo. E eu acho melhor fazer uma citação aqui do próprio Silvio Almeida, presente no livro dele, e abre aspas. Podemos dizer que o racismo é uma forma sistemática de discriminação que tem a raça como fundamento e que se manifesta por meio de práticas conscientes ou inconscientes que culminam em desvantagens ou privilégios para indivíduos a depender do grupo racial ao qual pertençam. Fecha aspas. Ou seja, racismo é um sistema basicamente onde a ideia de raça está atrelada às relações de poder que temos numa sociedade. Essas relações de poder, elas podem se dar de forma que a pessoa ela pode saber que está sendo racista, no caso, quando ela tem realmente a intenção de ser, ou não saber que está sendo racista, quando ela não compreende que a questão de raça é uma problemática social que serve para manter um certo grupo privilegiado em posição de domínio e outro numa posição de desvantagem, né, de dominado. E quando eu sei que estou sendo racista, quanto pessoa branca, estou sendo racista, que eu, preta ou preto, estou reproduzindo racismo. É quando o outro de determinado grupo social, que já é prejudicado pelas relações sociais, é colocado em desvantagens por mim. Enquanto o outro, já beneficiado pelas relações sociais, é privilegiado, ele se mantém nesse lugar. Independente, preste atenção. Independente de se você tem consciência sobre a sua própria atitude e motivação racista ou não. Porque a sociedade que a gente vive é construída para que a gente olhe para certos perfis, como o de pessoas negras e indígenas, com suspeita e legitime a violência que eles sofrem. Preconceito e discriminação estão dentro do racismo, né? E por conta do racismo existir em si, seja qual for seu lugar na sociedade, sendo branco ou branca e algum preto ou indígena for preconceituoso com você em detrimento da tua pele, relaxa aí, sabe? Teu privilégio ainda vai estar contigo. E quando eu falo privilégio, eu digo pelo tratamento que tu vais receber, que tu recebe da sociedade, sem nem perceber. Porque às vezes a gente se acostuma, eu sei, com a forma que a gente é tratado, quando é confortável demais. Geralmente só desperta
quem sofre com o lado mais pesado da realidade. Enfim, pelo menos, de alguma forma, tu não vai sofrer a discriminação que a Tia Má sofreu e milhares de pessoas pretas sofrem todos os dias em diversos lugares, às vezes até sendo assassinadas dentro desses estabelecimentos, como foi o caso de João Alberto Silveira, que foi espancado até a morte por 2 homens brancos no supermercado da Carrefour em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, em 2020. Mas para quem tem mais empatia pelos estadunidenses, George Floyd, que foi sufocado até a morte por um policial branco em 2020 também, porque supostamente usou uma nota falsa. O que leva esses acontecimentos a serem tão absurdos e injustificáveis é a motivação do assassinato ser por tão pouca coisa. No Brasil, pessoas negras têm mais do dobro de chances de serem assassinadas. 77% representa um número de vítimas negras por homicídio no Atlas da Violência de 2021. Esses dados eles são referentes ao ano mais recente estudado, que é o ano de 2019. E isso é um dado importantíssimo, porque na pesquisa equipara com grupos não negros. E olhem só, pasmem, mesmo somando homicídio de brancos, indígenas e amarelos, ainda assim, o homicídio ainda é maior para a população negra brasileira. 2 dias atrás, no dia 21 de março, foi o Dia Internacional contra a Discriminação Racial, instituído pela ONU para lembrar o massacre de pessoas negras que lutavam contra as medidas de segregação racial, lá no período do Apartheid, em 1969, em Sharpeville, e um bairro negro construído pelo governo sul-africano em Johannesburgo. No Brasil, existe um dia para a gente lembrar do quão terrível foi a escravidão e quão doente ele deixou o nosso país? Um dia que a gente precise lembrar que lutar contra a escravidão é algo que precisa ser feito até os dias de hoje, porque uma vez ou outra é noticiado que alguém vive em situação análoga à escravidão. O nosso país é muito mal resolvido com a própria história, não é? O que a gente pode fazer para combater os efeitos colaterais da história desse país? O que a gente pode fazer para combater a discriminação racial, o preconceito racial? E entre outros preconceitos também que dentro das estruturas de poder precisam ser reconhecidos como problemáticas sociais que precisam ser combatidas. E eu tenho uma dica. Compartilhe esse podcast aí com uma amiga, com um amigo, um familiar que precisa ou tem interesse em compreender mais sobre esse mundo que nós vivemos. E sigam as redes sociais do podcast Pense Duas Vezes. O arroba é @Pense Duas Vezes, com 2 S no final. Twitter, Facebook, Instagram, TikTok. Se você está ouvindo esse episódio no Spotify, siga esse perfil. Dê uma moral aí para que incentive esse projeto a continuar. Saiba que tem um canal no YouTube também. Vai lá, se inscreve. Gostou? Já vai lá deixar o seu joinha. Comenta, pergunte, mande DM. Você concorda com o que ouviu aqui? Vamos gerar esse debate, gente, tá bom? Tem o link na bio do Insta para facilitar a encontrar as redes do Penso Duas Vezes. E é isso. Um beijo, um abraço. Até semana que vem. Tchau!